Certa mãe e um bebê camelos estavam descansando após uma farta refeição num lindo dia ensolarado. De repente, o bebê camelo perguntou: Mãe, posso perguntar umas coisas? Claro, meu filho, pergunte. Por que os camelos têm corcovas? Ah, meu filho, nós somos animais do deserto. Precisamos das corcovas para reservar água e transportá-la. Por isso somos conhecidos por sobreviver sem água há muito tempo. E por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Com essas pernas eu posso me movimentar melhor do que qualquer um. E por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto. Respondeu a mãe com todo orgulho. Tá bom, mãe. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto e os cílios para nos proteger os olhos no deserto. Então, mãe, o que é que estamos fazendo aqui no zoológico? Amigos, com certeza algum de vocês, ou a maioria, já conhece essa alegoria que apresenta o diálogo entre o camelo filhote e sua mãe. Então vamos, a partir dele, refletir um pouquinho no dia de hoje. Vamos pensar na nossa vida, no que estamos fazendo aqui. Nós viemos para esse planeta trazendo tudo o que necessitamos para o nosso processo reencarnatório. Como o pequeno camelo, que ao nascer recebeu o que necessitava, também nós recebemos de Deus todo um aparato, toda uma condição para enfrentarmos as lutas, as provações da vida. Nós temos internamente registrado em nossa essência a missão de nossa alma, ou seja, o nosso propósito maior nesta vida. Precisamos acessá-los. Nós temos o corpo, a condição social, a família, as nossas características todas foram moldadas e configuradas para essa missão, em favor do nosso progresso espiritual, pessoal e coletivo. Não viemos só para crescer de forma egoísta, não. O nosso crescimento favorecendo sempre o coletivo. Então são habilidades, são virtudes, são talentos, são condições específicas de cada um de nós. Um projeto de vida que exige tomar nas próprias mãos as rédeas da vida. Mas a gente chega aqui e esquece, dá um branco. E fazemos tudo ao contrário, nos iludimos, tomamos caminho onde o que trouxemos para a bagagem não se adequa, não é suficiente, ou ainda não gostamos da realidade que encontramos à nossa volta, das pessoas que estão conosco no convívio, ignoramos que são necessárias para esse nosso crescimento. Não gostamos da condição social, até do nosso corpo, estamos sempre insatisfeitos. Enfim, nós vivemos de ilusões que nos afastam de Deus, que nos fazem desacreditar dele e também desacreditarmos de nós, porque Deus está em nós, em nossa essência e em nossas capacidades. E passamos a viver cheios de frustrações, de medos, cheios de insegurança. Pensando na historinha inicial, nos cabe então refletir: que planeta estamos habitando? Um planeta real ou um mundo fictício que criamos para agradar os outros? Muitas das vezes, para alimentar o nosso ego, a nossa vaidade. O que estamos fazendo aqui agora? Precisamos despertar, agir, sair da superficialidade. Não dá para tirar férias de si mesmo. Ninguém vai fazer por nós o que é nosso dever. Eu vim cheia de aparatos para crescer, para evoluir, para ser livre, para voar. Então, porque muitas das vezes eu me sinto angustiada, triste, incapaz, como se eu estivesse estagnada. Pode ser porque às vezes
A gente quer dar um voo mais alto do que a gente está preparado, ou então o contrário, não nos atiramos para a vida. Temos tudo, temos potencial, mas sentimos medo, insegurança, não vamos adiante. E nos deixamos levar pela falta de disposição, pela insegurança e pela falta de confiança em Deus. E com a falta de confiança em Deus, a falta de confiança em nós mesmos, porque Deus está na nossa essência. Nós nos distanciamos de Jesus, do exercício dos ensinamentos de Jesus diariamente em nossas vidas. Aí nós ficamos presos, com certeza, em nosso zoológico particular. A maioria de nós continuará passando a vida dessa maneira, nunca experimentando a plenitude de uma vida cheia de foco, cheia de propósito. Nós substituímos a realização de nossos sonhos, os objetivos da vida, por entretenimento e distração, de uma forma abusiva, principalmente nos dias de hoje, seguindo modelos, estereótipos, com espírito muitas das vezes de manada. O que um faz, eu vou atrás, vou fazer igual. O que um diz que é certo, eu vou fazer porque ele disse que é certo. E vamos assim, criando expectativas diante de um modelo social que não condiz com aquilo que realmente somos e que devemos procurar descobrir em nós. A nossa obrigação é nos questionarmos, as rédeas que vêm conduzindo e tocando a nossa vida. Quem está no controle? Quem está na condução, de fato? Estamos indo para a direção certa? Qual direção temos que seguir? Porque só existe um caminho, gente, o do crescimento, o da evolução, que é o propósito de estarmos aqui na Terra. Se não estivermos desenvolvendo tudo isso com o mesmo empenho, a gente se desequilibra, se desestabiliza. Não adianta cuidar do espiritual com intensidade, às vezes até com fanatismo, e desprezar outros aspectos de nossa vida que merecem atenção. Ou também não adianta nos preocuparmos em demasia com aquilo que é matéria e nos esquecermos do espírito. Então, para nos ajudar a ordenar tudo isso, é preciso algo muito importante, nos atentarmos nesse processo de crescimento para o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com o que está aqui dentro, na nossa cabeça. Porque a gente sabe muito bem, já cansamos de ouvir, que pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos moldam, viram caráter, e é o caráter que vira o seu destino, o nosso destino. Portanto, vamos cuidar de nosso diálogo interno, de nossos pensamentos, porque são eles que alimentam. O pensamento, ele tem o poder de nos oprimir ou de nos libertar. Mude o seu diálogo interno, preste atenção nele. Se preciso, mude esse diálogo. O que você sussurra para si mesmo? O que você tem dito para si? Você tem um diálogo interno agradável, leve ou desagradável, pesado, tumultuado dentro de você? O nosso diálogo interno, ele pode nos alavancar para o nosso crescimento pessoal, espiritual, como ele também pode nos destruir, acabando com a nossa autoestima, com a nossa determinação, a nossa vontade, nos tirando o foco da vida. Vigiai e orai, já nos alertou há tanto tempo o nosso querido Mestre Jesus. Vamos nos atentar mais a esse ensinamento, a essa máxima e fazer dela algo diário em nossa vida, uma percepção daquilo que
estamos guardando em nossa mente, daquilo que estamos cultivando em nossos pensamentos. E vamos fazer das ferramentas que temos, dos talentos, um grande jardim. Não vamos ser apenas canteiros nesse jardim, vamos ser aquele jardineiro que usa suas ferramentas, que sabe o local onde se encontra e o que é preciso para aquele terreno que às vezes é tão embrutecido, endurecido e difícil de lidar, se tornar fértil, usando a ferramenta correta, a ferramenta certa, necessária. E assim é o que Deus espera de cada um de nós, que possamos agradecer o momento, a hora, o lugar que estamos e buscar dentro de nós o nosso melhor, o nosso potencial para fazer florir esse grande jardim. Eu vou ler uma frase do nosso querido Chico Xavier, que é bem interessante e muito motivadora a todos nós. Ele diz assim: a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz nem 1/10 do que deveria ter feito. E esse é o Chico Xavier falando. Então, queridos, façamos a nossa parte. Um beijo no coração de cada um. Obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.